Olá pessoal, vamos para a nossa penúltima aula do curso de Arduino. Na última aula a gente viu alguns displays, né? A gente viu alguns sensores, como que eles funcionam, como que a gente usa. A gente viu também o display LCD. Hoje nós vamos ver mais alguns displays durante essa aula. Começando aqui pelo buzzer. O buzzer, primeiramente, para falar do buzzer, a gente tem que entender a piezoeletricidade. A piezoeletricidade é uma propriedade de alguns cristais. O que é um cristal? Cristal é um tipo de material que existe. Então, a piezoeletricidade é uma capacidade que alguns cristais têm de gerar tensão elétrica quando você comprime eles. Ou seja, você pega um cristal que tem essa propriedade, você comprime esse cristal e ele vai gerar uma tensão elétrica no material. É uma propriedade muito interessante, né? Aqui no buzzer, a gente vai estar usando essa propriedade, só que ao contrário. Em vez da gente comprimir o cristal para ter uma tensão elétrica, a gente vai inserir uma tensão elétrica nesse cristal e aí vai ter uma movimentação mecânica nesse cristal. O cristal vai se mexer. Que o buzzer, a finalidade do buzzer é emitir som, né? Então, quando a gente coloca uma tensão em cima desse cristal, do buzzer, isso vai gerar um som. Vai ter uma pressão mecânica no ar, ou seja, vai gerar uma onda mecânica no ar. E basicamente o som é uma onda mecânica no ar. Isso que a gente chama de onda sonora. E o nosso ouvido, ele consegue ouvir das frequências de 20 Hz a 20 kHz dessas ondas sonoras. Se for abaixo de 20, a gente não consegue ouvir. E se for acima de 20 kHz, a gente também já não consegue mais ouvir. Tem outros animais que conseguem, né? O cachorro, o morcego, o gato, eles conseguem ouvir frequências mais altas. Mas a gente só até 20 kHz. Então a gente injeta uma tensão em cima do cristal do buzzer e ele vai gerar essa onda sonora. Então o buzzer ele é bem simples. A maneira de usar o buzzer é bem simples. Você simplesmente coloca ele um pino dele no positivo e outro pino no negativo. E aqui você pode estar usando o resistor também, que é para diminuir a corrente, né? Então vamos fazer um teste primeiramente no Proteus, para ver como que fica isso. Vamos pegar aqui um buzzer. Aí a gente vai pegar o buzzer active, que é o ativo, né? A gente não vai pegar o buzzer device, vai pegar o ativo. Aqui a gente tem o nosso buzzer. Vamos pegar uma fonte, o ground aqui, e uma fonte DC. Aí basta fazer as ligações. Vamos colocar aqui 5 volts, que é a tensão do Arduino. Aqui eu poderia simular e ainda não funcionaria. Primeiramente eu tenho que mudar aqui as propriedades do buzzer também. Aqui ele tá, a tensão que ele opera, aqui está com 12 volts. Como a gente está usando 5 volts, eu tenho que modificar aqui. Aí pronto. Aí se a gente ligar aqui, a gente já vai conseguir ouvir um som. Que vai ser, basta ligar o buzzer no positivo e no negativo, que ele já emite um som. Então aqui ele emite esse som, buzzer. É um som bem agudo, né? Um som que irrita um pouquinho, né? Mas a gente consegue modificar esse som. Ou seja, aqui ele está numa frequência fixa, né? É um som contínuo, sempre na mesma frequência. Mas a gente consegue modificar a frequência que o buzzer vai emitir, modificando a tensão de entrada.
Aí no nosso caso, que a gente está usando o Arduino, basta fazer uma espécie de PWM no Arduino. A gente não usa diretamente a função PWM para a gente modificar essa frequência. Vamos ver aqui. A gente tem esse comando aqui. Esse comando, ton, ele já é próprio do Arduino. Não precisa baixar uma biblioteca nem instalar nada. Você já consegue usar ele diretamente no Arduino, o ton. Aí você indica o pino em que você ligou o seu buzzer. Você indica a frequência do som que você quer emitir e a duração desse som, né? Pode ser 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos. Aí vai estar em milli, né? A frequência, lembrando aqui, que ela tem que ser de 20 no mínimo, até no máximo 20 kHz. Se for mais do que 20 kHz, a gente não consegue ouvir. Se for menos que 20 Hz, a gente também não consegue ouvir. Na verdade, a faixa que a gente consegue ouvir ela é menor do que 20 Hz a 20 kHz. Porque quem consegue ouvir até 20 kHz seria um ouvido perfeito, né? E a maioria das pessoas só consegue ouvir até uns 18 kHz por aí. Aí depende do ouvido da pessoa. Aí conforme a pessoa vai ficando mais velha também, vai perdendo algumas frequências mais altas. Então vamos fazer aqui no Proteus. Vamos colocar aqui o Arduino. Aí como eu falei aqui, ó, basta ligar no pino, né? Aí daria também para colocar um resistor para diminuir a corrente. Aí tem que ver a especificação do buzzer que for comprar, né? Depende do buzzer. Então aqui está ligado no pino 8. Vamos aqui para a nossa programação. A gente tem um pino 8, que é o pino do buzzer. Então eu vou chamar esse pino de buzzer. Int buzzer igual a 8. Aqui eu declarei o pino 8 como sendo do buzzer. Aí eu tenho que declarar que esse pino é uma saída. Pin mode. Buzzer. Output. Aqui dentro do setup. Agora dentro do loop, aí eu posso estar ligando esse pino para simplesmente sair um som, né? Aí eu coloco digital white buzzer high. Aqui simplesmente eu vou estar ligando esse pino aqui. Aí ligando esse pino ele vai fazer aquele mesmo som que a gente viu um pouquinho antes aí. Vai ser sempre o mesmo som. Já se eu quiser uma frequência diferente, eu uso esse comando aqui. Aqui no Proteus, eu não vou estar simulando aqui esses sons com o Arduino e o buzzer, porque essa simulação é um pouquinho pesada do Arduino junto com o buzzer. Então, dependendo do computador, da potência do computador, o som vai ficar falhando. Então, eu não vou estar simulando aqui dentro do Proteus essas frequências diferentes aí. Aí, quem tiver um PC mais potente vai conseguir fazer isso. Mas eu vou explicar como que é o código, né? Aqui nesse código que eu fiz por enquanto, a gente simplesmente iria ligar o pino 8, ou seja, iria ser um som contínuo, sempre o mesmo som naquela frequência que a gente viu. Agora, usando aquele tom, primeiro o pino, nosso pino a gente chamou de buzzer, que é o pino 8. A frequência, vou colocar uma frequência de 1000, por exemplo. E a duração, 2 segundos.
Aí aqui está um exemplo de como que eu poderia fazer um som que vai durar 2 segundos. Vai ligar o buzzer durante 2 segundos e vai ser na frequência 1000 Hz. Aí eu poderia colocar um delay, né, senão ia ficar mais que 2 segundos. Ia fazer esse som para sempre. Delay de 2 segundos, por exemplo. Aí aqui a cada 2 segundos ele vai ligar o buzzer nessa frequência de 1000 Hz. Esse som do buzzer, ele é parecido com aquele som do micro-ondas, né? Quando você vai colocar uma tecla no micro-ondas, faz um som, faz um barulhozinho. Então ali esse som a gente poderia fazer com buzzer, por exemplo. Dá pra gente fazer várias aplicações com buzzer. Você apertar uma tecla, sai um som, ou você faz alguma operação, sai um som durante um segundo, por exemplo. Dá pra fazer várias aplicações com buzzer. Aí aqui a gente consegue colocar a frequência do som que a gente quer, a duração do som. Aí a gente consegue até fazer coisas mais complexas com o buzzer. Inclusive a gente consegue fazer umas musiquinhas. Vamos supor que aqui eu faço vários tons desse. Aí durante meio segundo, um segundo. Aí eu vou mudando as frequências, aí vai fazendo sons diferentes. Aí eu consigo fazer uma música. Inclusive eu trouxe aqui para vocês um exemplo. O pessoal que fez umas músicas aí. Já que a gente não está simulando no Proteus, né, junto com o Arduino, eu vou estar mostrando aqui um exemplo desse site aqui, Mundo Projetado. O pessoal fez várias músicas aí, ficou bem bacana. Aí dá pra fazer várias músicas aí. Dá pra ser criativo, né, fazer uns projetinhos aí. Fazer música de filme, inventar sua própria música. Claro que sempre vai ter esse barulhinho do buzzer, né? Ele tem um barulhinho bem específico dele, né? Mas assim é bem simples, né? Usar o buzzer. Dá pra ser criativo, fazer as suas músicas, dá pra colocar na frequência o som que a gente quiser. Dá pra também só usar assim desse jeito, né? Apenas ligar o buzzer quando a gente coloca uma tecla, por exemplo. Dá pra ir pensando em várias coisas aí que dá pra fazer com o buzzer, dependendo do projeto. É um módulo bem legal para colocar junto com o Arduino. Agora vamos para um outro módulo aqui, que é o sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico, ele é um sensor de distância, ou seja, você coloca um objeto na frente dele, ele vai te dar a distância que está o objeto do sensor. Pode ser bem útil, né, esse sensor, né? Por exemplo, você pode fazer um projeto que toda vez que alguém aproxima de algo, aí vai ligar uma sirene. Aí você já poderia usar um buzzer, né? Aí, por exemplo. O sensor ultrassônico ele é bem simples o funcionamento dele. Ele tem um emissor, que é esse aqui, né? T de transmissor, no caso, que é o emissor. Ele tem um receptor, que vai ser esse aqui. No emissor, ele manda uma onda, ultrassom, né? Ele manda um ultrassom. Ele sai do emissor. Aí se você colocar um objeto na frente, ele vai chegar até o objeto, vai bater no objeto e voltar aqui no receptor. É bem parecido com a maneira que os morcegos conseguem saber o que tem em volta, né? Porque os morcegos são meio cegos, quase completamente cegos. A maneira deles saber onde eles estão, se tem alguma coisa na frente deles, eles usam exatamente esse jeito aí do sensor ultrassônico. Eles mandam um ultrassom, aí essa onda bate no objeto e volta até eles. Aí dependendo da maneira que essa onda volta, dá para saber qual objeto tem na frente, qual a distância do objeto. Aqui nesse caso, nosso sensor ultrassônico ele faz
um cálculo bem simples. Ele pega o tempo de duração do sinal. Ou seja, ele manda o sinal aqui, né? Aí esse sinal uma hora vai voltar no receptor. Aí ele mede o tempo que demorou para sair e voltar. E com esse tempo ele consegue saber a distância. Ou seja, ele pegou o tempo, né? Multiplicando pela velocidade do som, que é 340 metros por segundo, você acha uma distância. Que aí é física, né? A velocidade é igual a distância sobre tempo. Então a distância é igual a velocidade vezes tempo. Aqui é a velocidade do som e o tempo que ele mandou o sinal e o sinal voltou. Só que aqui a gente precisa dividir por 2. Por quê? Porque ele fez 2 vezes o trajeto. Ou seja, ele fez 2 vezes a distância. Então, para a gente ter a distância do objeto até o sensor, precisa dividir por 2. Então, internamente, o sensor ultrassônico ele vai fazer esse cálculo para achar a distância. Aqui nós temos algumas características desse sensor. A tensão de operação é 5 volts. A corrente é 15 mA, ou seja, o valor bem padrão do Arduino, né, que a gente consegue comunicar. A faixa de detecção do sensor é mais ou menos 15 graus. Ou seja, ele vai ter um ângulo aqui de detecção, que vai ser mais ou menos 15 graus, ou seja, 30 graus de abertura que ele consegue detectar. Por exemplo, se for um objeto que for aqui no canto dele, ele não vai conseguir detectar, né? Ele tem que estar dentro desse ângulo de 30 graus. O alcance dele ele inicia 2 cm, ou seja, se o objeto estiver mais próximo que 2 cm, o sensor não vai conseguir saber qual a distância do objeto, ele não vai funcionar direito. Até porque se você colocar muito próximo, o ultrassom não vai conseguir bater e chegar no receptor. Por isso que se tiver menos que 2 cm, o sensor não vai funcionar direito. Também, se você passar de 4 metros de distância, ele já não consegue mais medir direito. Mas 4 metros é uma distância bem boa, né? De 2 centímetros até 4 metros é uma grande distância. Dá para fazer vários projetos aí. Ele tem esse limite, né? Porque conforme o ultrassom vai sendo emitindo, conforme a distância, ele vai perdendo energia. Aí o sinal vai enfraquecendo cada vez mais. Depois de 4 metros, o sinal já está bem fraco. Aí mesmo batendo no objeto, ele não vai ter energia suficiente para voltar até o emissor. Ele pode até voltar, só que vai ter ele vai voltar bem fraco, né? Aí pode dar algum erro na medição. E a margem de erro do sensor é de mais ou menos 3 milímetros. Ou seja, ele tem uma precisão boa, né? Porque para 4 metros, 13 milímetros não faz diferença, né? Se tiver alguma coisa a 1 metro, 2 metros de distância, mais ou menos 13 milímetros não faz muita diferença. Aqui nós temos os pinos do sensor ultrassônico. Ele vem com 4 pinos. O VCC, que a gente vai ligar o positivo, o ground, que a gente liga o negativo, e aqui tem esses 2 pinos de dados. Primeiramente a gente tem o trig. O trig a gente liga no Arduino e vai ser através desse pino que a gente vai mandar o sinal para o emissor mandar o sinal ultrassônico. E aqui a gente tem esse pino eco, que a gente vai ligar no Arduino também, é um pino de dado. Esse pino ele já manda a resposta do sensor ultrassônico. Ele manda qual que foi o valor medido pelo sensor ultrassônico. Vai mandar uma tensão no caso, né? Uma tensão não, vai mandar um sinal. A gente consegue usar portas digitais. Diferente de outros sensores, né? Que a gente só consegue ligar em portas analógicas. Aqui a gente consegue usar 2 portas digitais para esse sensor. Através dessas 2 portas ele comunica e consegue informar o Arduino qual que é a distância. Então vamos aqui para o nosso circuito.
Voltando aqui no Proteus, vamos tirar o buzzer. Vamos pegar o sensor ultrassônico. O nome dele é HC-S04. Esse é o nome do sensor ultrassônico. Se for pesquisar o datasheet aí, esse vai ser o nome. Aqui dentro do Proteus, para achar ele, a gente coloca Ultrasonic. Existem vários deles aí no Proteus, existem várias bibliotecas. Aqui a gente vai estar usando o sensor ultrassônico do blog Embarcado, que já veio junto aí com as bibliotecas aí do Arduino. A gente vai estar usando esse aqui. A gente pode ver aqui os 4 pinos, né? O trigger, o echo. Aqui nesse caso, no Proteus, ele não colocou as ligações para os 5 volts, nem para o ground. Porque ele faz como se tivesse já ligado, né? A gente não precisa fazer essa ligação. A gente só precisa fazer a ligação dos pinos digitais aqui que vai mandar os dados. Vamos ligar aqui o trigger no pino 8. E o echo no pino 7. Aqui a gente fez a nossa ligação junto com o Arduino. Aí um detalhe aqui na hora de usar esse sensor é que a gente não vai modificar diretamente aqui a distância através do sensor dentro do Proteus. No Proteus, para simular qual que é a distância, a gente vai colocar uma resistência aqui, uma resistência variável, para simular a distância através desse pino. Aqui no Proteus a gente tem um 5º pino no sensor. Na realidade, no componente físico, não tem esse 5º pino, ele não existe. Esse pino aqui só existe dentro do Proteus, que é por aqui que a gente vai simular qual que é a distância que o objeto está do sensor. Diferente de outros sensores aí que a gente usou, né? No Proteus a gente simulava o valor diretamente aqui, né? Pegava aqui, modificava a temperatura, ou a umidade, ou a luminosidade, né? Aqui a gente vai ter que usar uma resistência variável para simular as distâncias. Então vamos pegar aqui um potenciômetro. Aqui esse pot HG ativo. E vamos colocar o potenciômetro aqui. Aí o potenciômetro a gente coloca um lado no negativo. E o outro lado a gente vai colocar o positivo. Modificando aqui sim para 5 volts. E aqui nós temos o nosso potenciômetro. Aqui dá para modificar a resistência do potenciômetro. Aí dependendo da tensão que chegar aqui, vai estar simulando uma distância. Outro detalhe também desse sensor dentro do Proteus é que além da gente colocar um arquivo aqui no Arduino do programa, né, nesse campo aqui, a gente tem que colocar um arquivo hexadecimal para o sensor também, senão ele não funciona. Então a gente vai aqui, a gente dá um clique direito no sensor, editar as propriedades. Aí aqui a gente consegue inserir um arquivo .x, um arquivo hexadecimal, dentro do sensor ultrassônico. Aí a gente vai inserir um arquivo padrão, que é para ele funcionar, é sempre o mesmo arquivo. Esse arquivo não vai mudar conforme a programação. É apenas o arquivo para o sensor funcionar direito. Aí esse arquivo a gente vai estar passando para vocês baixarem. Vai ser um arquivo
em .x, um arquivo hexadecimal. Aí vocês vão baixar esse arquivo e colocar em uma pasta. Aí na hora de se simular o sensor ultrassônico no Proteus, vocês vêm aqui nesse botãozinho aqui. Aí vocês vão caçar o arquivo dentro das suas pastas. Dentro da pasta que vocês colocaram o arquivo. Aqui eu coloquei na pasta, eu criei uma pasta chamada arquivo X ultrassônico. E dentro dessa pasta eu coloquei o nosso arquivo .x. Aí basta dar dois cliques aqui no arquivo que a gente já está acessando aqui o arquivo. Aí colocamos o arquivo aqui hexadecimal do ultrassônico. E a gente pode colocar OK aqui, para confirmar a operação. Aí prontinho. Aí agora nosso Proteus está pronto. Nosso hardware está pronto. Então vamos para a programação. Aqui eu estou com a programação pronta aqui para vocês, do sensor ultrassônico. Para o sensor ultrassônico, a gente vai novamente usar uma biblioteca. Uma biblioteca que vai ter os seus próprios comandos. Aqui vocês podem ver, a gente tem o comando ultrassom range, que vai ser o comando para medir a distância. Se a gente usar, existem várias bibliotecas para o sensor ultrassônico. Se a gente usar outra biblioteca que essa, os comandos vão ser diferentes. Aqui a gente está usando a biblioteca ultrasonic.h. Aí essa biblioteca, ela é meio difícil de achar aqui pelo gerenciador de bibliotecas da IDE. Essa biblioteca é um pouquinho difícil de achar. Então a gente vai estar passando esse arquivo também para vocês. Aí vai ser um arquivo .zip. Vai ser um arquivo zip. Aí vocês vão baixar esse arquivo. Vocês coloquem em alguma pasta aí. Aí vocês vão em Sketch, incluir biblioteca, adicionar biblioteca.zip. Aí vocês cliquem aqui nessa opção aqui. Aí vai aparecer os arquivos de vocês no computador. Aí vocês vão lá e selecionam o arquivo .zip que a gente vai estar passando para vocês. Aqui eu já instalei a biblioteca. Aí basta incluir ela aqui com esse comando include ultrasonic.h. Aí aqui, uma vez que a gente instalou a biblioteca, a gente vai declarar o nosso sensor ultrassônico. Então a gente tem esse comando ultrasonic, que ele vai declarar que a gente tem um ultrassom, um sensor ultrassônico. Aí aqui a gente coloca o nome do sensor. Aí poderia ser ultrassom, poderia ser um outro nome, né? Que nem do LCD, né? A gente que escolhe o nome. Você pode escolher o nome sensor, pode escolher o nome distância. Essa parte aqui tem que permanecer igual, né? Agora essa parte aqui você pode dar o nome do seu sensor. E aqui, entre parênteses, a gente vai declarar em qual portas digitais do Arduino a gente colocou o nosso sensor ultrassônico. Aqui a gente colocou o trig no 8 e o eco no 7. Voltando lá no Proteus, o trigger está no 8 e o eco está no 7. Então aqui está tudo certo, é isso aí mesmo. Aí se vocês usarem outras portas digitais do Arduino, aí vocês modificam aqui. Aqui a gente tem o void setup, que vai ser executado apenas uma vez, e o void loop, que vai ser executado várias vezes. No void setup, a gente vai iniciar a comunicação serial. Para a gente medir a distância, a gente vai ter que imprimir essa distância em algum lugar, né? Poderia ser no display LCD, ou poderia ser através de uma sirene, de um buzzer, né? Por exemplo, toda vez que a pessoa está mais próxima que 1 metro, você vai lá e liga a sirene. Ou poderia ser através de um LED. Toda vez que o objeto está mais próximo de 50 centímetros, vai lá e liga o LED. Você pode usar vários outros modos aí para identificar, né? O próprio LCD já é uma boa opção também, né?
Mas aqui a gente não vai estar usando os módulos. Para facilitar a nossa vida aqui, só para testar esse módulo, a gente vai estar usando o monitor serial, que é o monitor virtual do Arduino, lembrando aí. Então aqui iniciamos a comunicação serial na velocidade 9600. E aqui a gente vai para o nosso loop. Aqui que a magia acontece, né? Aqui, primeiramente, a gente vai declarar uma variável do tipo long. Esse long aqui é para declarar variáveis, né? Da mesma forma que tem um int, tem o char, tem o booleano. O long ele também serve para declarar variáveis. Aí o long ele é uma variável bem parecida com o int, só que ele consegue ocupar um espaço maior dentro do Arduino, ou seja, você consegue salvar mais dados nessa variável. Aí a gente vai declarar a variável distância. E aqui ao declarar essa variável, a gente já vai, assim que declarou, a gente já está salvando algo nessa variável. Através desse comando aqui, que é próprio da biblioteca que a gente acabou de baixar, de instalar. Essa biblioteca aqui, esse comando é próprio. ultrasom.rangin. Aqui, esse comando vai permitir a gente saber a distância que está o objeto do sensor ultrassônico. E entre parênteses, a gente consegue modificar qual vai ser a unidade. Se a gente colocar cm, vai ser centímetros. Se a gente colocar inch, por exemplo, aí vai ser polegadas. Aí depois que a gente mediu a distância, a gente vai printar esse valor da distância no monitor virtual. E a gente printa a unidade aqui no monitor virtual também. E aqui é um delay de 100 milissegundos para as informações não ficar muito rápida no monitor virtual. Vamos compilar aqui então. Aí vamos pegar aqui nosso arquivo hexadecimal. Inserir o programa aqui no Arduino. Tudo pronto então. Tudo pronto não, né? Que faltou aqui o nosso monitor virtual. Então a gente vai vir aqui, virtual terminal. Aí lembrando aqui o TX no RX. E a gente pode simular. Aí aqui, nosso sensor ultrassônico, através dessa simulação aqui do potenciômetro, que a gente vai mudando a distância, ele está medindo aqui 609 centímetros. Se a gente for mais para baixo aqui, está medindo 307 centímetros. Ou seja, aqui está 3 metros e 7 centímetros. A gente modificar aqui agora foi para 206 centímetros. Ou seja, aparentemente o nosso circuito está bem legal, está funcionando legal aí. A única diferença que a gente pode ver aqui, ó, se a gente for para cá na distância, aqui ele está medindo 800 centímetros. Ou seja, ele está medindo 8 metros, né? E a gente sabe que o nosso sensor não tem essa capacidade, né? Mas o Proteus ele não faz essa diferença, né? Na realidade, o sensor não funcionaria até 8 metros. Mas no Proteus ele não vai ter esse defeito, né? Ele vai simulando aí sem os defeitos. Aqui eu modifiquei, foi para 257 centímetros. Ou seja, está bem bacana aí funcionando o nosso sensor ultrassônico.
A gente montou o circuito aqui e fez a programação. Aqui os comandos da biblioteca é ultrasonic.h que a gente está usando. Tem o include, né? Tem o para incluir a biblioteca. Aqui é o ultrasonic para dar um nome para o nosso sensor e declarar em qual porta a gente colocou cada pino. E aqui o comando para a gente gravar a distância, ler a distância. E a gente vai gravar aqui nessa variável distância. Poderia ser outro nome de variável, né? Aqui esse nome aqui é arbitrário. E aqui eu coloquei para vocês o código que a gente usou, para vocês poderem dar uma olhada depois, se quiser, depois nas atividades também. Vocês vão fazer um projeto aí com sensor ultrassônico, aí vocês podem vir olhar aqui para lembrar como que funciona. E vamos agora para o nosso próximo módulo, o terceiro módulo da nossa aula. A gente vai ver aqui o módulo relé. O módulo relé também é muito importante para o Arduino, porque o Arduino ele funciona em 5 volts. Mas se você quiser ligar uma carga mais alta, que não for 5 volts, uma lâmpada, um motor, ou qualquer carga que não for funcionar com 5 volts, que não for uma carga baixa, você não consegue ligar diretamente no Arduino. Aí nesse caso a gente vai usar um módulo relé. Por exemplo, naquele exemplo do LDR, né, que a gente pegava a luminosidade e ligava um LED, seria melhor ligar uma lâmpada, né? Aí a gente faria isso através de um módulo relé. Aqui é o módulo relé físico, né, para o Arduino. Existem outros modelos, esse é só um dos modelos que existem. Tem outros modelos que vem vários relés, aqui só tem um relé, né? Esse outro modelo que vem vários relés, 2 relés, 4 relés, 8 relés. Tem vários outros modelos aí. Aqui a gente tem 3 pinos que vão ser ligados no Arduino. E aqui do outro lado 3 pinos também, que vai ser para a carga que a gente vai estar ligando. Então o relé, ele funciona como um interruptor. Um interruptor, você vai lá, né? Você liga, desliga a lâmpada através de um esforço mecânico, né? O relé ele funciona como um interruptor, só que em vez de você ligar com a mão, você vai modificar o estado desse interruptor através de um sinal elétrico. Como que funciona isso? Isso funciona através de uma bobina. Ou seja, você coloca uma tensão em cima dessa bobina e isso vai modificar o estado aqui do relé. Aqui internamente é assim que ele funciona mais ou menos. Aqui é uma simplificação, né? Aí existem vários outros tipos de relé também que vão ser um pouquinho diferentes. Mas basicamente é assim que funciona. Você tem a bobina aqui. Se você ligar a bobina, ele vai mudar o estado dessa chave aqui. Quando a bobina está desligada, a chave aqui está no normalmente fechado. Ou seja, aqui que vai estar passando corrente, né? Se tiver alguma coisa ligada no normalmente fechado. Mas geralmente não tem, né? Geralmente a gente vai usar o normalmente aberto. Aí toda vez que mandar o sinal para o relé, ou seja, o sinal é uma tensão, né? Vai injetar essa tensão na bobina. Isso vai mudar o estado da chave aqui. Ela vai aqui para cima. Vai subir aqui para cima. Aí esse pino aqui, normalmente aberto, que vai estar ligado e passando a corrente. Aí, por exemplo, numa lâmpada, uma lâmpada funciona com 127 volts ou 220 volts, dependendo da casa aí. Aí na lâmpada você tem a fase, que vai estar sinalizada em vermelho. E você tem o neutro, que está em azul. Aí você pega aqui a fase, liga a fase no interruptor. Aí se o interruptor estiver fechado, a corrente vai passar aqui, né? Vai chegar até a lâmpada, vai ligar a lâmpada, aí a corrente volta até o neutro. Aqui a gente tem o nosso interruptor. Aí no caso do relé, em vez de colocar um interruptor simples, a gente coloca o relé. Aí o Arduino vai estar mandando esse sinal para o relé, se é para abrir ou fechar a chave, através dessa bobina aqui. Então aqui a gente tem o nosso circuito aqui com o Arduino. Vocês podem ver que é o mesmo esquema, né?
tem a fase e o neutro. Aqui a gente tem a nossa fase. A fase vai ligar no interruptor, que no caso é o relé. Aí a gente coloca o retorno aqui até a lâmpada. E a lâmpada a gente liga no neutro. E aqui nós temos a parte que está conectada ao Arduino. A gente liga uma parte aqui positiva, né? O relé, no 5 volts. Outra parte no negativo, no ground. Aqui eles usaram o pino 7 para mandar o sinal para o relé, se é para ligar ou desligar a lâmpada. Aqui nós temos esse pino aqui, sempre vai estar ligado na fonte, né? no 127 ou no 220. E aqui nós temos os outros lados aqui da chave. Normalmente aberto, normalmente fechado. Então vamos montar esse circuitinho aí no Proteus. Então vamos lá pegar os componentes. Primeiramente um relé. Aí existem vários tipos de relé no Proteus. O que a gente vai estar usando é o relé ativo. Vocês podem digitar aqui relé com AY no final. Active. Aí vai ser esse aqui, ó, Relay Active. Aí vocês podem ver aqui, existem outros tipos também, né? Isso aqui é um relé com duas chaves. Você consegue ligar duas cargas com esse relé. A gente vai usar o relé mais básico mesmo. Só tem uma carga ligada nele. A gente vai precisar de algo que vai ser ligado, uma carga, né? A gente vai usar uma lâmpada. Aí a gente coloca a lâmpada aqui no Proteus. Vai usar a lâmpada Active também. Vai precisar de uma fonte AC, uma fonte de corrente alternada, né? Lembrando aí, o Arduino ele funciona em 5 volts, corrente contínua. Mas as tomadas, elas são 127 ou 220 volts alternado. Ou seja, não daria para ligar a lâmpada diretamente no Arduino, né? Fica bem óbvio, a tensão é totalmente diferente. Aqui a gente vai colocar, para pegar essa tensão alternada, a gente vai colocar alternator. Aí no caso fisicamente é a própria tomada, né? Que a gente está simulando aqui no Proteus. Vamos pegar aqui então o nosso relé. Aqui a primeira coisa que a gente pode ver desse relé no Proteus é que ele é um pouco diferente do relé físico, né? Voltando aqui, ó. Nosso relé físico, ele tem 3 pinos aqui de entrada, que a gente vai estar ligando o Arduino, e 3 pinos de saída. Aqui a gente até tem 3 pinos de saída, mas a gente só tem 2 pinos de entrada. Ou seja, qual que está faltando aí? O que está faltando é esse pino aqui VCC, que a gente liga nos 5 volts. No Proteus a gente só tem esses 2 pinos aqui, na hora de simular, que é o IN e o GROUND. No IN a gente coloca o nosso dado, né? A gente injeta tensão se quer ligar e coloca 0 volts se quer desligar. E o nosso ground. Já o VCC a gente não tem no Proteus aí. É um pouquinho diferente. Mas bastaria ligar aqui, ó. Esse VCC bastaria ligar nos 5 volts. Para fazer a mesma coisa com esse módulo fisicamente. Vamos ligar aqui o nosso relé no pino 8. Que a gente vai mandar o sinal. E aqui o outro lado do relé a gente liga na terra. Aí prontinho aqui essa parte, junto com o Arduino. Agora aqui a gente vai ligar a nossa carga. Vamos pegar aqui a nossa fonte AC.
Aí a fonte AC, em qual pino que a gente liga aqui? Vamos ligar aqui nesse pino aqui, que é normalmente aberto. Normalmente aberto quer dizer que se não mandar sinal aqui, esse pino aqui não vai estar ligado. Se mandar uma tensão aqui no relé, na bobina do relé, aí a chave aqui vai mudar de estado e vai vir para cá. Então a gente liga a nossa fonte no pino normalmente aberto, para estar sempre desligado caso não tenha nenhuma tensão aqui na bobina. Vamos pegar a nossa lâmpada. E a gente fecha o circuito aqui com o nosso relé. Ou seja, aqui, ó, por exemplo, a lâmpada não vai ligar, né? Porque o circuito está aberto. Se a gente colocar uma tensão aqui na bobina do relé, a chave aqui vai mudar de estado e vai fechar o circuito. Aí a lâmpada vai ligar. Aí a gente precisa mudar algumas coisas aqui. Começando aqui pelo relé. Aqui ele está como relé de 12 volts. Aqui no caso, como a tensão que a gente vai injetar nele do Arduino é 5 volts, a gente vai estar usando um relé de 5 volts. A nossa tensão, a tomada aqui que ele está, seria como se fosse a tomada, esse componente. Ele não vai ser de 6 volts, que nem ele está aqui inicialmente. Vai ser ou de 127 volts ou de 220, dependendo da casa. E a frequência da rede é 60 Hz. A mesma coisa a lâmpada aqui, ó. Aqui é uma lâmpada de 12 volts, a gente vai estar usando uma lâmpada de 127 volts. Aí prontinho aqui o nosso circuito no Proteus. Agora vamos para a programação. Aqui está a nossa programação do relé. Aqui eu fiz um código bem simples para vocês. Primeiro eu declarei em qual pino está o nosso relé. Aqui a gente colocou no pino 8. Então eu vou modificar aqui, que estava no pino 13. A gente ligou no pino 8. Então aqui a gente está declarando que ligou no pino 8, a gente está ligando o relé. Ou seja, toda vez que a gente colocar relé no nosso código, vai estar se referindo ao pino 8. Agora ele já sabe. Agora o nosso void setup colocou que o nosso pino 8 está como saída, output. E aqui eu apenas coloquei um exemplo bem simples, que só vai piscar a lâmpada, vai ligar a lâmpada, desligar. Vai ligar 2 segundos, desligar 2 segundos. Aí sim infinitamente. Vamos compilar aqui. Aí pegando o arquivo hexadecimal. Agora está tudo pronto. Vamos para a simulação. Aí, como vocês podem ver aqui, ó, mandou um sinal aqui. O Arduino mandou um sinal na bobina. Durante 2 segundos mudou o estado da chave aqui. Aí quando passar esse tempo, ele muda o estado aqui de volta. Aqui o Proteus demorou mais de 2 segundos, né? Porque a simulação está menos rápido do que a realidade. Ou seja, ele ficou mais de 2 segundos aqui nesse estado. Agora ele parou de colocar uma tensão na bobina, voltou no estado inicial. A lâmpada desligou, está desligada. Aí ele vai lá, manda o sinal novamente na bobina, ligou a lâmpada.
E agora vai passar 2 segundos, vai desligar novamente. Aí a gente conseguiu fazer um código bem simples aqui para ver como que funciona esse módulo. Mas a gente poderia fazer um código mais complicado aí, né? A gente poderia, por exemplo, ligar um push button em alguma entrada digital aí. Aí toda vez que eu vou lá aperto o botão, vai ligar a lâmpada. Toda vez que aí se apertar novamente no botão, aí desliga, por exemplo. Ou então eu poderia usar um LDR, né, que a gente fez na última aula aí, pegar a luminosidade, aí quando está escuro ele vai lá, liga a lâmpada. Quando está claro, ele vai lá, desliga a lâmpada. Dá para fazer vários projetos aí. Dá para fazer também usando até o sensor ultrassônico, dependendo da distância aí. Ele vai lá, liga a lâmpada, desliga a lâmpada. É sempre usando o relé. Daria também para ser outra carga aqui, em vez de uma lâmpada. Usar, sei lá, um motor ou qualquer outra carga aí que precisa de uma tensão mais alta. Então o relé ele é bem útil para fazer vários projetos aí. Aqui no slide também tem um código aqui que a gente fez nessa aula aí, para vocês poderem dar uma olhada depois aí. E agora por essa aula é isso, a gente viu três módulos aí. Vimos o buzzer, vimos o sensor de distância ultrassônico e vimos o módulo relé. 3 módulos bem importantes aí para o Arduino, bem práticos, não são tão difíceis de usar e dá para fazer vários projetos com eles. Obrigado aí a todos que chegaram até aqui, que assistiram essa aula. E na próxima aula vai ser a última aula do nosso curso aí de Arduino, a gente vai encerrar. A gente vai ver mais alguns módulos aí, bem prático também. E obrigado e até a próxima aula.